lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Tribes of Europa, que estreou nesta sexta-feira, dia 19, na Netflix e conta com os mesmos produtores de Dark. E aí, será que a série ela supriu o mesmo nível de Dark? E aí eu vou falar de todos os detalhes no vídeo de hoje com spoilers, porque eu vou precisar falar realmente de coisas específicas, inclusive para falar se eu gostei ou não da série, que não dava para falar sem spoilers. Então, ó, pra você não perder nada sobre os filmes e a série, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, porque eu sempre trago os vídeos o quanto antes, vocês sabem. Depois de um colapso tecnológico, aconteceu um apagão em 2029 que mudou totalmente o destino da população europeia. E aí na série a gente é situado em 2074 e a gente acompanha o que aconteceu com a Europa e como a população foi dividida em tribos para conseguir ter a sua sobrevivência. E é muito interessante que a história se passe no futuro, porque geralmente quando a gente vê histórias do futuro, sempre tem um excesso tecnológico. E por isso a gente começa a série na tribo Orígenes, até o momento que chegou um atlantiano, que é um povo que tem muita tecnologia, que estava sendo perseguido pelos corvos. E os corvos, eles são uma galera assim sanguinária. E eles vão acabando com as tribos que eles vão encontrando pela frente para conseguir o que querem. E por isso a gente acompanha um trio de protagonistas que são irmãos, e os protagonistas eles nasceram no meio do caos já. Então, como eles têm essa tribo que fica ali na floresta, eles não têm noção de como tá o mundo, de como realmente as pessoas são agressivas, que nem os pais contam a história de como tudo aconteceu e por que eles sobreviveram até aquele ponto. Então eles têm muita curiosidade de explorar, e é justamente sobre isso que a série vai acabar sendo. A gente vai acompanhar esses três protagonistas explorando o mundo afora. Eu gosto muito da estrutura dessa série, principalmente por causa dessa parte de apresentação. Então a gente tem o Keanu, que acaba indo ali para os corvos, e a gente conhece um pouco mais da história dessa galera e por que eles são tão sanguinários também. A Liv, ela acaba indo para uma tribo que são os Scarlets, e o Elja, que assume a missão de levar o cubo para os atlantianos e assim completar a missão do atlantiano que morreu ali na floresta deles. E mesmo que a gente tenha isso muito bem definido, até nisso a série surpreende, porque, por exemplo, nos Scarlets, a gente consegue ver que não necessariamente todo mundo concorda com os ideais da tribo. Então a gente tem uma briga muito feia entre o pai e o filho que comandava ali a tribo local, e a gente vê que existe uma maldade e uma vingança aí que é muito mais forte do que qualquer ideal de tribo. Mas também é uma forma da série deixar a história mais complexa, não resolver facilmente as coisas, mas sim criar uma grande guerra e também ter uma chamada muito maior ali para o futuro da série, que seria provavelmente a junção dessas tribos. Já vou falar mais à frente as teorias. E eu me interessei muito pelos corvos, porque a gente vê que realmente tem muita dor ali envolvida, e eu gosto que eles trazem uma dificuldade desde o início. O Keanu, mesmo que ele pareça ter ali um aliado, ainda assim é uma pessoa que trai ele. Então a gente vê que toda a passagem do Keanu envolve muita dor, e mesmo que você esteja numa situação melhorada, aí eu acho que eles colocam uma maldade lá no excesso, até porque a gente tem cena de estupro. Eu acho que realmente foi muito grave. Eu sempre vou pontuar isso se a série trouxer esse tipo de situação, principalmente porque depois a gente tem uma personagem que fala que toda a batalha ali entre o próprio Keanu e o pai dele para ele se tornar um corvo era a forma dele conhecer a dor realmente. Eu entendo que tem um peso diferente, porque afinal ele tá matando o próprio pai, ele não tinha nenhum problema com o pai, ele foi forçado aquilo, mas se a gente for pensar na gravidade de tudo que ele passou antes daquele momento, realmente já era algo muito extremo. Será que a gente precisa realmente de mais dor para representar que aquele personagem tá sofrendo? Até porque eu senti que a luta ela foi bem enfadonha e meio que já tinha um final que a gente podia esperar. A Liv é uma personagem que eu particularmente gostei muito, mas ela também me lembra um pouco a Sam de Cobra Kai, que tem uma bondade ali por trás, mas também é muito determinada. E ela, pra mim, é uma personagem que vai trazer ideias diferentes para as tribos em que ela vai passando, para justamente levar para um caminho que seria mais conveniente para as tribos que estão contra os corvos, porque todo mundo sofre contra os corvos, né? Mas ao mesmo tempo, aí é uma parte que tá entrelaçado tanto com a história dela quanto do Keanu, antes de eu entrar no Elja aqui. Me parece que a série ela tem pouco tempo para abordar o que realmente queria, para contar a história de apresentação em uma temporada, o que me faz pensar que muito das tribos que a gente ainda não conhece vão ficar para
segunda temporada e não necessariamente a coisa toda vai se resolver ali, porque quando a gente tem aquele final em que a Liv ela é acolhida pelas Femen, a gente ainda não conhece elas. Então isso me faz pensar que numa possível segunda temporada ela vai passar algo bem similar ao que foi os Scarlets, mas lógico, de uma forma diferente dentro ali dos ideais da tribo que a gente ainda vai conhecer. Tudo em torno para salvar a família dela, obviamente. E para mim teria sido melhor se toda essa parte da apresentação ficasse aí na primeira temporada, principalmente de uma tribo que já estava sendo citada. Então, da mesma forma que essa primeira temporada foi a apresentação dos Corvos e dos Scarlets, a gente vai ter aí na segunda as Femen e os Atlantianos. Uma coisa que eu não gosto em série assim é como os protagonistas eles acabam tendo soluções muito mais rápidas do que os outros personagens que já estavam ali há muito tempo falaram que conseguiram. E isso acontece em Tribes of Europa, porque, por exemplo, a própria Liv, ela ganha uma notoriedade ali no grupo que ela quase representa o cara que foi preso ali. Então, todos os caras que apoiavam ele acabam ouvindo a Liv e respondendo a ela quando tá naquela situação entre ela e o pai do cara. O mesmo acontece com o Keanu, que tem uma crescente muito rápida ali na tribo, e principalmente quando a gente tá falando sobre uma tribo que sente muito a dor das coisas que viveram. Eu acho que é realmente tudo muito rápido que acontece ali com ele, tendo em vista que outros personagens estão há tempos. E também quando a própria Varvara, ela chega a falar que ela só se tornou uma corva depois de 6 anos. Então ela tá ali numa posição de Lorde e tudo mais. Pra ela demorou muito pra ela conseguir as coisas. E mesmo que ela tinha uma certa admiração, vamos falar assim, ou que ela gostasse mais do Keanu do que de outras pessoas que talvez passaram na vida dela, eu senti que foi muito rápido. Então tanto ele quanto a Liv tem situações que fazem com que essa parte da história se caminhe muito mais rápido, quanto precisaria ter um desenvolvimento um pouquinho maior. A Liv, eu sei que ela teve várias ideias muito legais, sabe? Ela realmente pensou fora da caixinha, ela conseguiu uma informação da corva ali que realmente ninguém nunca conseguiu, porque os corvos são muito fiéis. Eu acho que isso seria o primeiro ponto de partida para eles começarem a conseguir a confiar um pouquinho mais nela e não para ela quase ganhar um cargo de liderança ali. A mesma coisa o Keanu, eu acho que eles poderiam ter trabalhado um pouco mais na história, talvez eles não quisessem pesar tanto na dor, né, porque realmente ele passou por coisas muito pesadas, mas ainda assim eu acho que tipo 6 anos e talvez, sei lá, menos de um mês tenha sido muito rápido aí. Agora, pra mim, a parte do Elja é onde tem questões mais interessantes, porque a gente tem uma sensação de urgência. Ele tá sendo perseguido, então em todos os lugares que ele acaba passando, acaba sendo um caos total. E não só por causa também da companhia dele com o Moses, que pra quem não sabe, é o mesmo ator que interpretava o Uruk de Dark. Eu gosto muito da dinâmica deles e eu gosto que eles não necessariamente se gostam inicialmente, sabe? Eles vão aprendendo os trejeitos um dos outros, então a parte deles sempre tem muita frenesia. Eu também tenho muita curiosidade sobre os Atlantianos, talvez numa possível segunda temporada a gente vai entender um pouquinho melhor, porque afinal eles entraram ali onde eles estavam, principalmente porque eles possuem a tecnologia, apesar que a gente já pode imaginar um pouquinho, porque eles estão tão bem escondidos ali debaixo do mar, né, que a gente sabe porque que eles estão protegidos há tanto tempo. E com isso, como eles conseguiram proteger a tecnologia que eles tinham e até mesmo talvez desenvolver aí. Mas que nem eu falei no início do vídeo, essa série, ela tem sofrido algumas comparações. Mas eu vou falar da parte de Dark, porque eu sei que muitos de vocês me conheceram por causa dos vídeos de Dark. E assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando tem essas chamadas dos mesmos produtores de Dark. Porque pra mim, Dark é uma obra que se trata muito sobre o conjunto. A produção de Tribes of Europa é realmente muito boa. A gente vê que eles têm um cuidado técnico aí, mas Dark tinha muito uma questão do conjunto de tudo. Além deles terem uma produção muito boa, eles tinham uma trilha sonora maravilhosa que conversava com tudo. E aqui em Tribes eu sinto que a trilha sonora, ela não chama tanta atenção. E a gente não pode deixar de falar também que a parte da história
veio do Baran bo Dar e ele não tá nessa nova produção de Tribes of Europa. Então, quando existe essa comparação de Tribes of Europa e Dark, eu realmente sinto muitas diferenças entre as duas obras. Tem histórias completamente diferentes, não quer dizer que Tribes tem uma história ruim, pelo contrário, eu gostei da história que foi apresentada. Eu acho que eles só precisavam talvez de mais episódios para realmente fechar toda a apresentação na primeira temporada. E por isso eu falo que a gente tem que tomar cuidado para comprar essas chamadas, dos mesmos produtores de Dark, porque muito do sucesso de uma obra é o conjunto dela, e Tribes of Europa não tem o mesmo conjunto que Dark tem. E aí, de forma geral, eu sinto que Tribes of Europa é uma série que ela é legal, mas ela também impressiona pelo que vem aí, qual que é a premissa do futuro da série. Então, por exemplo, a Liv, ela tá nessa missão toda de salvar a família dela, e quando ela se encontrar com os corvos, ela vai saber que o pai dela tá morto e que o Keanu se tornou um corvo. Então é bem capaz de ter, inclusive, uma grande batalha entre os irmãos. É bem capaz, talvez, até do próprio Keanu morrer, porque a gente não pode esquecer que o tempo todo a série te lembra que eles são muito fiéis, que eles não mentem. E o Keanu, ele quis se transformar um corvo, muito porque ele queria sua liberdade, lógico, mas conforme a gente viu ele caminhando, ele parece, de certa forma, grato por algumas situações que ele teve ali. Então eu acho que ele vai ser um corvo bem fiel, vai ser uma situação bem difícil aí no futuro da série. E com isso, a possibilidade da junção das tribos, porque a gente vê que todos, de forma geral, tá contra o corvo. Então o fato dos Scarlets terem deixado a Liv viver e ela ter ido para os Femen, pode ser que ela seja uma boa ponte entre as duas tribos para fazer com que eles batalhem com os corvos, assim como o próprio El já trazer os Atlantianos. Então realmente eu vejo que essa grande guerra de Tribes of Europa vai ser realmente entre todas as tribos versus os corvos, que é uma tribo enorme, né? Eles falaram que tem grande parte da Alemanha, e também a premissa de algo realmente grandioso e que tá vindo, que pode acabar com grande parte da população de novo, pelo menos da população que restou. Então, por conta disso, eu sinto que Tribes of Europa é uma série bem morna, que falta alguma coisa nela, sabe? Mas que ela tem uma grande premissa para o futuro, para ser explorado aí no futuro da série. O grande problema é se as pessoas vão conseguir chegar até esse momento da série. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Tribes of Europa? Vocês estavam empolgados? Já conheciam? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!